Atmosfera marca uma nova era da Taylor Jenkins Reid, em que ela vai deixar de escrever sobre fama, sobre pessoas famosas, mas sinceramente acho que esse livro também deveria ser sobre fama, principalmente porque ela escolheu falar sobre as primeiras mulheres dos Estados Unidos a irem ao espaço. E a opinião pública é parte fundamental do que isso significa. Tenho que falar pra vocês que eu tinha muita expectativa para esse livro da Taylor Jenkins Reid, afinal era um livro da Taylor Jenkins Reid e também tinha como cenário a NASA. A gente sabe do que a Taylor Jenkins Reid é capaz, como ela se aprofunda nos cenários que ela escolhe escrever, sobre as temáticas que ela escolhe escrever. Então as expectativas estavam nas alturas. E por algum motivo, a divulgação toda do livro não quis falar que seria um romance sáfico. E falar pra vocês que é um romance sáfico não é um spoiler, tá? Porque tá exatamente no primeiro capítulo. E muita gente que eu conversei depois sobre esse livro, que não tinha lido ainda, se interessaram justamente por saber que finalmente a Taylor tinha se preocupado em escrever uma história toda sobre um romance sáfico. A gente sabe que já teve personagens que se relacionam com outras mulheres em outros livros dela, mas esse especificamente é um romance sáfico. Então eu não entendi porque todo esse mistério pra falar que é um romance sáfico, afinal estava na capa, que é uma história de amor, e todo romance hétero sempre insiste em falar quem vai ser o casal ali, e eu não sei porque que não quiseram abordar, fica todo esse mistério. Inclusive, quando eu falei o que eu tava, né, tudo que a gente já sabia sobre o livro, eu falei, é uma história de amor, mas a gente não sabe sobre quem ela vai se apaixonar, né, porque teriam várias pessoas ali que participariam com ela desse treinamento, a gente só sabe que uma daquelas pessoas seriam o interesse amoroso dela, porque ela fala que o amor dela viajou e teve esse acidente, né. Mas não fala que é uma mulher. Quando tem romance hétero, gente, geralmente falam desse casal. Por que não quiseram falar agora? Inclusive, eu acho que seria muito mais verdadeiro pra divulgar a história, já que tudo gira em torno da NASA, de serem mulheres astronautas. Mas nesse livro, eu senti que isso não foi tão importante. E diferente dos outros livros da Taylor, o cenário em si, o tema não foi tão bem desenvolvido. Esse livro vai contar a história da Joan. Ela é uma mulher que ela é professora universitária e ela se inscreve para uma seleção que vai pela primeira vez selecionar mulheres para um programa de ônibus espacial da NASA, para entrar num treinamento, né, para esse programa. E ela não só se inscreve, como ela é selecionada. Isso, a gente começa exatamente daí a história. Na verdade, a gente começa um capítulo do presente, já que a história vai se passar nos anos 80. Então, a gente tá ali no presente, que tá rolando uma viagem espacial. E depois a gente volta pra onde a história começa de fato, que é ela sendo selecionada pra esse programa espacial. Então a gente não tem coisas do antes da Joan, tá? A gente começa exatamente quando ela é selecionada. Então ela vai ser selecionada e por muito tempo ela nunca entendeu o amor como as outras pessoas. Ela achava que as pessoas exageravam quando falavam sobre amor, nas músicas, em como elas se sentiam, porque ela nunca tinha sentido aquilo por um homem, então ela não entendia, até que vai enrolar então essa descoberta dela como uma mulher lésbica e vai começar um relacionamento com a Vanessa. Vai ser principalmente porque ela conhece a Vanessa e ela se encanta e ela se apaixona pela Vanessa. Então o livro é sobre isso com o cenário da NASA. Então vai ser enquanto elas estão ali fazendo treinamento, elas vão se conhecendo, assim como conhecendo outros personagens. E essa história vai alternar entre capítulos em que ela vai passar pelo treinamento e o capítulo em que está rolando essa viagem espacial com algumas das pessoas que ela conhece. Ela é a Capcom, que é a pessoa que fica no contato terrestre. Ela tá na Terra, mas é a única que fala com o ônibus, né? O único que fala com os tripulantes. Então ela tá ali em contato, vai acontecer um acidente e ela que vai ter que intermediar isso, sendo que ela não pode falar nada sobre o relacionamento com essas pessoas ali. Então ela tem que ser sempre de uma forma muito profissional. Então a gente vai alternar entre esses capítulos do que rolou, com a gente conhecendo os personagens ao longo do livro, assim como ela conhece essas pessoas também que ela vai conviver por muito tempo. No princípio, eu achei que essa não seria uma boa ideia, porque acontece coisas com personagens ali naquela viagem que emocionalmente poderiam afetar mais se a gente já tivesse conhecimento desses personagens. São personagens que a gente ainda não conhece direito, que a gente não se apegou, que a gente não torce realmente, sabe? A gente acabou de conhecer esses personagens, então tem coisas que acontecem com eles que, tipo, passa batido. Então, no começo eu tava bem apreensiva em ser desse tipo de leitura, assim, até comentei no meu diário de leitura, pra quem quiser, tem um diário de leitura
que dá para acompanhar a minha leitura ao longo dos capítulos, tá disponível para os membros aqui no canal. Eu comentei sobre isso. Só que logo em seguida acontece uma determinada coisa que ela associou o que aconteceu na nave, né, no presente da história, com um capítulo do passado que deu aquela carga emocional que, tá, então talvez ela consiga balancear isso. E talvez seja uma escolha inteligente dela ir alternando pra gente ir sentindo as coisas. Só que isso acontece pouquíssimas vezes, essa conexão. Ela não conseguiu apresentar esse cenário que é tão diferente pra gente, de uma forma que a gente termine o livro e pense, cara, eu fui pro espaço, ou eu participei disso junto com os personagens. Não é como a gente... Parecia que Daisy Jones existia, a gente ia procurar as músicas. Não é como Evelyn Hugo tivesse existido e a gente foi procurar os filmes dela. Não é como Carrie Soto tivesse existido e a gente foi ver se ela ganhou algum campeonato. Não é nada disso. Eu senti que eu estava muito longe da história. Eu estava só observando as coisas acontecendo e não imersa na história, como geralmente acontece, principalmente com os últimos livros da Taylor, quando ela estava escrevendo sobre famosos. Então, eu senti ao longo da leitura do livro que eu estava muito distante. Então eu pensei, tá, se ela não tá desenvolvendo tão bem assim a temática da NASA, né, a temática que ela resolveu apresentar pra gente, né, porque geralmente quando ela ia apresentar esse cenário novo pra gente, ela tinha um domínio tão grande do assunto que tudo que ela fazia a gente, nossa, ela tá fazendo tudo certinho, assim. Então parecia que era tudo muito real, muito próximo da gente. E então eu pensei, tá, então ela vai focar nos personagens. Só que assim, essa é uma das protagonistas mais planas da Taylor. A gente não conhece o antes dela, antes de ser selecionada. A gente conhece uma outra coisa que ela vai citando. Mas a gente não conhece, o que mudou, de fato, na personalidade da Joan depois que ela entrou. A gente não sabe. A gente sabe o que ela diz. Eu era assim. Mas a gente não tem flashbacks que dão consistência porque ela falava de como ela agia. E ao longo da história, a gente vai sendo apresentado para as situações. Então, tem a situação da descoberta dela, tem a situação dela com a família dela, que ela é muito diferente da família e muito diferente da irmã dela. Por quê? A irmã dela, ela engravidou na adolescência e durante a infância da Joan, ela sempre teve que pensar no que a irmã dela ia gostar. Então, ela sempre tinha que se diminuir pra não deixar a irmã dela chateada. Isso ao longo da infância. E depois, quando a irmã dela engravidou na adolescência, ela se sentiu muito responsável por ajudar a irmã dela a criar essa criança. Porque o pai não ajudou, enfim, ela foi mãe solo mesmo. Então, ela tinha muita responsabilidade em relação à sobrinha dela. Só que a irmã dela é muito inconsequente, ela é muito egoísta. Durante o livro, é de dar uma raiva que a gente fica nervosa o tempo todo. Então, a gente tem essa situação. Tem várias situações em que a Joan precisa se posicionar. A Joan precisa fazer algo a respeito. E tem algumas situações que a gente espera que haja uma evolução dela. E como a gente não tem nada do passado, a gente tem algumas coisas que ela citou, é como se a gente estivesse passando o livro, contar. Ela tem a relação dela de ela descobrir o amor, e isso é muito legal. Tem uma parte do livro ali que se concentra bastante nesse desenvolvimento, em que eu achei muito legal, uma das partes mais legais do livro, o relacionamento dela com a Vanessa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem conflitos muito importantes acontecendo nessa história. Tem a relação dela com a irmã, tem a relação dela se descobrindo, tem a relação do fato de ser a NASA pela primeira vez admitindo mulheres e o que isso representava, né? Como eles tratam essas mulheres dentro da NASA, como o que as pessoas esperam dessas mulheres, como é a rivalidade feminina. A gente tem uma outra coisa ali, né, de quem quer ser de fato a primeira mulher que vai para o espaço. A gente tem a questão da opinião pública. E aqui eu acho que esse livro merecia ter sido um livro sobre fama, porque a opinião pública é muito importante, principalmente, e isso pra mim ficou muito claro, depois que eu assisti ao documentário da Sally Ride, que foi a primeira estadunidense a ir para o espaço. Quando eu enfatizo bastante os Estados Unidos, ser a primeira estadunidense, gente, porque a primeira mulher a ir para o espaço foi 20 anos antes dos Estados Unidos e foi uma soviética. Então, assim, a questão da corrida espacial é algo bastante importante e fica claro como os estadunidenses são meio ressentidos em relação a várias coisas terem sido depois, eles não terem sido os primeiros. E o fato de a primeira mulher ter vindo 20 anos depois dentro dos Estados Unidos e como eles encaravam isso, sabe? Gente, tem toda a relação de que quando eles foram preparar o kit
Isso está, no caso, no documentário da Sally Ride. Quando eles foram preparar o kit que eles enviam, o kit de higiene, o kit de viagem, né, que eles enviam para todas as pessoas que vão nessa viagem, eles perguntaram assim, 100 absorventes tão bons, que é o absorvente interno, sem OBs lá, né? 100 absorventes, ela ia passar uma semana, 100 absorventes é o suficiente para você? Tem várias questões em que a Sally Ride se posicionava, de como ela gostaria de ser tratada ou não gostaria, que são muito importantes, porque é o contraste da opinião pública do que ele espera para quem ela realmente era. E as próprias Sally Ride tinham um romance secreto com uma mulher. Não é exatamente como no livro, tá? Então, a gente percebe bastante semelhanças, mas também bastante coisas diferentes no livro. A Taylor, eu acho que quis se afastar. Ela conta que ela quis se afastar da história principal, principalmente para ninguém associar o acidente que ocorre no livro com um acidente que realmente ocorreu logo depois que a Sally Ride, alguns anos depois que a Sally Ride foi, que o foguete explodiu logo depois do lançamento, alguns segundos depois do lançamento. Então ela não quis associar isso, então algumas coisas ela tenta se distanciar. Só que o fato de não colocar fama, não colocar o que os jornais estavam falando, como a mídia ou como a NASA se posicionava na hora de fazer a assessoria de imprensa, né, ou como eles transmitiam essas mensagens, ou o que eles faziam, eu acho que faltou contraste para a história, porque se a gente tivesse, nos outros livros aconteceu isso, a gente tinha o que as pessoas pensavam, e a gente conseguia entender o que elas estavam passando e como era diferente do que as pessoas pensavam e como isso afetava a forma de elas lidarem com as coisas. Então, a forma como a protagonista desse livro lida com as coisas é muito plana, ela não reage. Eu sinto que faltou reação pra ela. Então é muito plano tudo. Então parece que foi muito simples ser as primeiras mulheres a irem pro espaço. Assim, pareceu muito simples de tudo que estava acontecendo. E não, tem um grande peso. Então, como eu disse pra vocês, tinha esse relacionamento das duas, que também era algo muito importante, porque era algo que fazia parte do... Aqui na NASA a gente não admite esse tipo de relacionamento. Então era uma coisa assim meio velada, meio escondida, do tipo, não pode, mas a gente não vai falar explicitamente que não pode, tá? Então, não pode, e a gente vai inventar uma desculpa de porque não pode. Ao mesmo tempo, ser a primeira mulher, ou fazer parte das primeiras mulheres que vão para o espaço, existe todo um modelo de mulher, inspiração para as pessoas, então a mídia faz muito parte disso. Então a própria Sally Ride participou de diversas palestras, entrevistas, ela fez parte de inspiração para outras mulheres, e o fato de ela ter escondido o seu amor naquele momento, não só porque ela tinha um sonho, e no caso da Joan e da Vanessa, elas têm esse sonho também, mas porque elas tinham exemplos do que aconteceu com outras mulheres quando elas resolveram expor o seu relacionamento ao público. Então, seriam coisas, assim, muito grandes, assim, e eu acho que era uma forma de posicionar a Taylor nesse assunto, já que ela queria escrever sobre isso, seriam coisas que seriam muito importantes de ser faladas. E talvez isso gerasse o conflito, gerasse a grande reação da personagem. E como eu não senti isso. E eu só fui perceber esse contraste que faltou depois que eu vi o documentário. Tanto é que no diário de leitura, eu comento que... a minha nota seria 3,5, mas eu vou botar pra 4 porque não merece 3. Eu não acho que seria um livro pra 3. Mas quando eu vi o documentário, eu vi que tinha várias inspirações ali que com certeza a Taylor pesquisou sobre isso, afinal foi a primeira mulher dos Estados Unidos a ir pro espaço. E o documentário saiu agora, em junho, tá, gente? Ela deve ter pesquisado, mas talvez muitas coisas ela também não soubesse em relação ao relacionamento e tal. Na verdade, ela soube porque o relacionamento veio a público depois da morte da Sally Ride. A Sally Ride teve esse relacionamento por vários anos da vida dela, mas ela morreu em 2012. E a companheira dela, né, eles tratam como companheira, não falam esposa, nem nada do tipo. Ela fala que antes de ela morrer, ela perguntou, eu não vou poder simplesmente tratar você como tipo, uma amiga ou alguma coisa do tipo. Eu não vou conseguir. Daí a Sally Ride falou assim, faça o que você tiver que fazer. Tudo bem se você quiser expor isso depois que ela se foi, no caso, né? Então, no obituário, ela acabou escrevendo sobre o relacionamento que elas tinham. E isso foi em 2012. Então, isso já era de conhecimento, né? Essa coisa do romance secreto e tal. Só que agora saiu o documentário com muitos mais detalhes, muitas entrevistas de como era a vida da Sally Ride antes e tal. Então, se tivesse da Joan o antes, eu acho que assim... tá. Daí tem outra coisa que eu preciso comentar antes pra fechar nesse sentido. A gente tem um final nesse livro
que é um final que eu gosto, tá? Eu gosto desse tipo de final, que é um final aberto, tá? Não é um final resolutivo. Mas esse final, pro que a gente teve da história antes, eu senti que faltou. Como ela não escreveu pra gente como era a Joan antes, pra gente não ter essa evolução, a gente não sabe muito da Joan. E até os personagens que estão ali em volta dela, a gente não tem um grande desenvolvimento. Então a gente tem personagens que ficam orbitando em torno dela, mas não tem um peso de fato na vida dela ou no relacionamento dela. E a que tem mais, tem mais lugar, que é a irmã dela, a gente fica também com um negócio ali, tá, não foi o que eu imaginava. Pra chegar num momento que a gente vai esperar por um final. Os finais da Taylor são sempre agridoces, assim, não é um final feliz, não necessariamente é um final completamente triste, mas são sempre agridoces. E a gente tem esse final agridoce, só que é um final que a gente fica imaginando, tá, agora que a gente teria uma reação, a gente teria uma grande mudança, um ponto alto do coisa, que é o pós esse final, né, de como ela terminou. Não teve. Então fica um final aberto. Só que fica um final aberto a partir do momento que a gente tem pouca informação da personagem de fato como ela reagiria. A gente fica com aquele final com a sensação do tipo, tá, então ela não fez nada a respeito. Continuou a vida como foi, porque durante a história a gente não vê essa grande mudança, a gente não vê a capacidade. Ela é uma pessoa ambiciosa, ela é uma pessoa muito inteligente, mas em relação a outras pessoas, ao mundo, me falta posição da personagem. Então, assim, é um romance bonitinho, a parte do romance, mas o livro tem mais coisas em volta dele. Tem o cenário em que esse romance acontece e que eles citam diversas dificuldades, mas essas dificuldades não são colocadas de forma... Tá, então o que a gente vai fazer a respeito? É de uma forma muito plana, é de uma forma muito passiva, sabe? Em relação ao que está acontecendo. Não que eu acho que deveria ser diferente do que aconteceu, mas a reação das personagens, sabe? Não sei, faltou um sabe? Um up. Então, como eu disse, no diário de leitura eu falei, pra mim a história seria 3,5, mas como esse ano eu não estou dando notas pela metade, porque vai surgir um livro, eu vou querer dar 3,75 ao invés de 3,5, porque 3,5 não é suficiente, nem 4 é suficiente, e eu vou dar 3,75. Depois eu quero botar no meio disso. Então eu perco o controle. Então eu decidi que esse ano eu só ia dar notas inteiras, né? Daí eu pensei, a vontade é dar 3,5, mas o livro não era 3, então eu vou dar 4. Arredondei pra cima. Só que depois que eu vi o documentário, que eu pesquisei a respeito do que tinha acontecido de fato nos Estados Unidos, eu falei assim, cara, não tem como, é um livro 3, é um livro que tinha um potencial enorme, principalmente pelo que a gente conhece da Taylor Jenkins Reid, as principais características dela, que é o fortalecimento desses personagens pra fazer um personagem que a gente não necessariamente goste 100%, nunca são personagens 100% bons, mas eles sempre agiam em relação às histórias, eles de fato faziam alguma coisa. E a gente torcia para que existisse a reação e ao mesmo tempo falava, nossa, mas você é ruim nessa parte, não sei o quê. Mas a gente tinha essa relação passional com os personagens. E nesse caso não veio nem a relação dos personagens e nem a temática entregue pra gente de uma forma imersiva, que ela, com a característica de parecer que ela dominava esse assunto. Ela não precisava dominar, mas ela precisava apresentar pra gente coisas que fizessem sentido. No final ela diz que ela pede um pouquinho de licença poética, tá? Em relação ao que ela aprendeu, o que ela apresentou pra gente em relação a esse assunto. E que ela pediu ajuda, ela leu, ela não entendeu muito bem, depois ela foi pedir ajuda por quem entendia, né, o assunto NASA. Mas mesmo que ela não fosse dar pra gente informações técnicas, a gente não tava lá para aprender como as coisas funcionam, mas pra perceber que os personagens que estavam ali sabiam o que estavam fazendo. Então, se a gente não vai entender o todo, a gente tem que ter algumas informações e de que façam sentido pra gente que aquilo tá acontecendo. Mas as informações que a gente tem é muito, sabe, é muito simples ou muito complicada demais, do tipo, tá, aqui eu já não sei mais o que tá acontecendo e parece que a personagem também não sabe o que tá acontecendo, porque ela tá explicando de uma forma muito estranha. E ao mesmo tempo ela tem é engraçado porque ela tem algumas reflexões bem estadunidenses, assim, gente, porque eles fazem reflexão sobre a corrida
espacial, daí fala de como as mulheres foram pro espaço, mas a gente tem que ver que é uma conquista mundial, como se assim, tá, mas já tinha ido uma mulher pro espaço, e ao mesmo tempo tem toda uma reflexão que é muito parecida com a reflexão que a Sally Ride faz, por isso que tem muita inspiração, porque a Sally Ride faz uma reflexão sobre fronteiras e como quando se olha lá, né, a gente vê, tipo, o mundo completo, não existe as mesmas separações que existem quando a gente vai ver um mapa, por exemplo. E tem várias reflexões desse tipo que a gente pensa, nossa, estadunidense. Inclusive, tem até uma citação aos irmãos Wright. Então, assim, a gente, como brasileira, que a gente defende Santos Dumont, sabe, ela tenta fazer um meia-culpa, assim, só que ela continua sendo uma estadunidense que tem essa visão focada neles. Então, foi um pouco, ai, tá, então tá bom. E, sabe, ela fez esses discursos, assim, que ficou muito estranho, assim, ficou um livro realmente a desejar. E eu acho que se tivesse sido um livro sobre fama, ia dar o contraste que a gente precisava para esse livro. Do que as pessoas estavam vendo, para as escolhas e as renúncias da Joan, sabe? Então, enfim, foi um livro que ficou meio assim. Eu recomendo muito que vocês assistam o documentário da Sally Ride, tá no Disney Plus. Foi muito legal, é um documentário muito legal mesmo. E, inclusive, fala um pouco sobre o acidente depois, em questão que a mídia fazia muito esse sensacionalismo de quem seria a primeira mulher que iria para o espaço, porque tinha uma outra lá que também se destacava, enfim, tinha essa rivalidade, né? Mas é muito interessante, recomendo bastante. E é isso, gente, essa foi a minha opinião, acabei dando 3 estrelas. É um livro que é bom, eu acho que Taylor Jenkins Reid, depois, né, nessa era da fama e tal, ela sempre fez bons trabalhos. Esse ficou realmente um pouco abaixo do que eu esperava. Tinha dado 4, mas eu vou tirar lá no Goodreads. E depois de toda a reflexão, de toda a resenha que eu escrevi aqui pra falar com vocês, eu vi que era um livro 3 estrelas mesmo. Uma pena, porque era uma temática que eu tava muito, muito, muito empolgada. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do livro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau!